Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje eu quero falar sobre um assunto muito interessante: topos e fundos, suporte e resistência. Quero passar o básico para vocês terem uma noção. Vamos ver aqui, por exemplo, o mercado. Quero desenhar para você aqui. O mercado se movimenta em linhas, em ondas, aliás. E essas ondas, elas tendem a obedecer a alguns parâmetros. Primeira coisa que nós temos que entender, que o mercado ele trabalha com compradores e com vendedores. Os compradores e vendedores são pessoas, são organizações, são incorporações que elas estão negociando o preço para que elas venham comprar e vender ativos de seu interesse. E esse preço ele forma alguns padrões. Na verdade, eu deixei aí no YouTube alguns vídeos que falam sobre padrões de reversão. Mas eu quero aqui falar aqui sobre topos e fundos. Eu desenhei aqui algumas linhas que representam as ondas que o mercado faz. E ali nós temos que pegar e marcar topos e fundos. Esse, no caso, é um topo. Tem um topo duplo aqui e um teste de topo. Voltou para testar aqui. Nós temos esse outro topo aqui. Esse fundo aqui. E esse outro aqui. Ok. O que eu posso observar é que o preço ele subiu. Né? Ele rompeu aqui essa linha aqui embaixo é chamada de suporte. Esse aqui é o suporte. O preço se apoiou aqui numa determinada negociação. Ele veio bater esse preço aqui, certo? Aqui em cima é a resistência. Ok? Então, qual foi a trajetória desse preço? Ele saiu daqui do suporte, rompeu a resistência. Ele rompeu a resistência. E essa resistência, uma vez rompida, ela passa a ser suporte. Então ele bateu naquela resistência lá em cima, tocou aqui na resistência que virou suporte e subiu novamente, rompendo essa resistência, esse topo, e alcançou lá em cima o topo máximo, a máxima do dia. Então, nós temos aqui topos, fundos, topo, fundo, topo. Mas no caso dessa análise que eu estou passando, aqui é um suporte, resistência, suporte, resistência. Quando o preço rompe a resistência, aqui passa a ser um suporte. Então ele volta para testar o suporte. Tocou na resistência, volta para buscar o suporte. Logo, ele segue em busca da resistência novamente. Rompeu a resistência, passa a ser um suporte aqui. E ele foi tocar na outra resistência lá. Fez um topo, voltou para tocar um suporte. Foi buscar um outro topo, no caso na resistência, tocou a resistência, essa linha de resistência. Voltou para buscar outro topo. Aqui ele fez o quê? Um topo duplo. Aí, então ele voltou, tocou na resistência e rompeu esse suporte. Foi buscar lá embaixo. Deu para entender o que é suporte e resistência, não é? Suportes sempre embaixo, ok? Resistência mais em cima. E o preço faz esse trabalho aqui. Suporte, rompe a resistência, a resistência volta a ser suporte e assim por diante. E aí nós vamos fazendo novos topos e fundos, ok? Vamos ver como marcar ali
topos e fundos relevantes para que ele se torne um ótimo suporte de resistência e venha a ter bons parâmetros para a sua entrada no trader. Ok? Eu vou pegar aqui essa linha e vou marcar aqui os topos e fundos mais relevantes para que a gente tenha aqui um padrão de análise. Eu venho aqui e marco os topos e fundos. Aqui tocou 2 vezes, 3, 4. Então a gente vem observa que esse preço respeitou bem na faixa dos 117 mil. E vou marcando aqui os outros locais que respeitou bastante o topo e o fundo. Até aqui tá bom, para que a gente possa fazer uma análise mais tranquila. Ok? Deixa eu colocar aqui. E outro aqui. Pronto. Muito bem. Eu vou colocar aqui no gráfico de 15 minutos, fiz as marcações. Depois eu vou para um gráfico de 5 minutos, onde eu posso operar, ou um gráfico de 1 minuto. Eu prefiro operar aqui no gráfico de 5 minutos, onde nós temos uma estratégia muito assertiva. Você pode perceber que o preço aqui estava no suporte, ele rompeu a resistência, voltou aqui para testar e de repente ele rompeu, voltou lá no fundo novamente, foi buscar novamente a resistência e aqui ele fez uma lateralização até que ele rompeu, tocou no suporte, foi buscar resistência aqui, depois ele lateralizou, veio buscar o suporte novamente, foi buscar resistência lá em cima, fez um pullback e depois ele foi buscar novamente a resistência. Aqui teria, no caso, outra resistência que eu não marquei, o preço lateralizou novamente aqui, rompeu para buscar suporte lá embaixo, foi subindo devagarzinho, tocou na resistência, suporte, rompeu, foi buscar outra lá em cima. Você está observando que ele sempre procura suportes e resistências. Essa análise, meu irmão, você precisa marcar no M15, gráfico de 15 minutos, aqui em 15 minutos, e depois você vai e opera no gráfico de 1 minuto ou no gráfico de 5 minutos. Vamos ver 1 minuto, como é que está o preço aqui obedecendo. Olha como ele obedece, ó. Suporte, tocou, respeitou, resistência, tocou uma vez, 2 vezes, vou mostrar aqui para você no desenho, respeitou aqui, foi lá em cima na resistência, respeitou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, rompeu, tocou aqui no suporte, resistência, topo duplo, depois ele veio aqui, eu não marquei essa linha, mas aqui se eu marcar um zona de suporte, olha como ele obedece, tá vendo? Aqui, 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 tudo é suporte, tá bom? Como é que eu faço a entrada? A entrada você pode operar rompimento de suporte e resistência. Vamos ver um exemplo. Esse dia aqui, dia 29 de janeiro, quando ele abriu o mercado aqui, ele veio lateralizado. Aqui eu posso também temos aqui um suporte e resistência, como ele obedeceu. E ele rompeu. Vamos dar aqui um zoom, para você ver melhor como está funcionando aqui esse suporte e resistência e a entrada que você pode dar. Olha só. O preço ficou lateralizado aqui dentro, ó. Lateralizado no suporte, resistência, suporte. Eu voltou lá na resistência. Eu posso baixar aqui, pronto, certinho. Então ele está lateralizado. Quando o preço ele não consegue sair desse range aqui, tanto os compradores quanto os vendedores
estão aceitando esse preço. Sim, Emerson, quando é que eu entraria aqui? No caso, ele veio e rompeu. Daqui mesmo, ele rompeu. Quando ele rompeu, repare que aconteceu algo interessante. Ele voltou para testar, deixa eu colocar outra cor aqui, ele voltou para testar a resistência. Essa linha que era suporte, virou resistência. Então o preço voltou para testar aqui e depois ele caiu de vez. Como é que eu deveria fazer a entrada aqui? Eu compraria no caso, eu venderia no caso aqui no teste de topo. Vou desenhar para você. Ele estava lateralizado, mercado lateralizado. De repente ele rompeu e veio fazer um teste de topo. Eu entraria aqui vendido e esse mercado iria me dar, o próximo alvo seria aqui nessa resistência, nesse suporte. Iria me dar esse tanto de pontos aqui. Vamos ver quantos pontos são. Aproximadamente 500 e poucos pontos, ok? Essa é mais uma aula apenas de suporte e resistência. Espero que você tenha gostado. Deixe seu like, faça sua inscrição e estaremos juntos em próximos vídeos.